Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 14 de julho de 2021. De atleta a possível suicida. Identificado o autor do ataque ao Capitólio, parte 3. O homem que atirou um carro contra 2 polícias, matando um deles, à entrada do Capitólio, no ZEUA, foi identificado como Noah Green. Este homem de 25 anos foi atleta na universidade e poderá ter agido devido a problemas mentais. Noah Green não era conhecido da polícia de Washington antes do ataque e tinha um percurso aparentemente limpo, sem nada que levasse a suspeitar que poderia cometer um ato como aquele que ceifou a vida a um polícia, nesta sexta-feira, 2 de abril. Ele foi morto a tiro pelas autoridades depois de ter abauroado 2 agentes com um carro, à entrada do Capitólio. Ainda terá esfaqueado um polícia. Um dos polícias feridos também morreu. Tratava-se de um veterano que servia o Capitólio há 18 anos. Os motivos do ataque ainda estão por apurar, mas a identificação do suspeito dá algumas pistas sobre as razões que o terão levado a agir daquela forma. A mente dele não parecia estar bem. Noah Green estava desempregado e matriculado num curso online da Universidade Estadual da Flórida, após se ter formado na Universidade de Newport, onde jogou futebol americano, como se pode ver na sua ficha de atleta. O tipo com quem eu joguei não é a mesma pessoa que fez isto, conta o USA Today o capitão da equipa onde o suspeito jogou, Andre Toran, descrevendo como alguém muito calado. Toran revela, contudo, que o estado mental de Green se foi tornando motivo de preocupação para os seus amigos nos últimos tempos. O USA Today refere que, durante a pandemia, Noah Green partilhou uma publicação no Facebook onde acusava os colegas de casa de o drogarem. Depois disso, terá mudado de casa e terá partilhado mensagens onde falava de sintomas de abstinência das drogas, como convulsões, falta de apetite, bem como paranoia e depressão, além de ideias suicidas. Um dos 9 irmãos do suspeito, Brendan Green, confirma ao jornal Washington Post que Noah estaria num estado de confusão mental. Ele ter-se-á mudado de forma abrupta da Virgínia para o Indiana e terá contado ao irmão que estava a sofrer de alucinações, palpitações, dores de cabeça e pensamentos suicidas. A mente dele não parecia estar bem, conta o irmão do suspeito. Além disso, Brendan Green assegura que Noah lhe contou, há alguns meses, que a sua mente lhe estava a dizer para cometer suicídio e que terá saltado para a frente de um carro. O ex-oficial de operações secretas da CIA, Michael Baker, também acredita que, na base do ataque, pode estar, simplesmente, um problema de saúde mental, conforme declarações divulgadas pela Sky News. Michael Baker lembra o facto de o Capitólio estar praticamente vazio no dia do ataque, o que sugere que não terá tido motivações terroristas, pois, neste caso, o suspeito escolheria um dia com mais movimento para causar mais impacto. No caso do homem que atirou o carro contra os 2 policiais, tentando o suicídio, o que determina a duração dos sofrimentos do culpado é o tempo necessário ao seu melhoramento. O estado de sofrimento e de felicidade sendo proporcional ao grau de pureza do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele precisa para se melhorar. À medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e se modificam. Para o espírito sofredor, o tempo parece mais longo do que quando estava encarnado, o sono não existe para ele. Só para os espíritos que atingiram um certo grau de purificação o tempo se apaga, por assim dizer, em face do infinito. Ele vai ter que se ajustar ao Código Penal da Vida Futura, que Allan Kardec esclarece no livro Céu e o Inferno. A doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria preconcebida, não é sistema substituindo outro sistema, em tudo ela se apoia nas observações e são estas que lhe dão autoridade.
Ninguém jamais imaginou que as almas, depois da morte, se encontrariam em tais ou quais condições. São elas, essas mesmas almas, partidas da terra, que nos vêm hoje iniciar nos mistérios da vida futura, descrever-nos sua situação feliz ou desgraçada, as impressões, a transformação pela morte do corpo, completando, em uma palavra, os ensinamentos de Cristo acerca desta questão. O Código Penal da Vida Fura tem 3 artigos principais. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências das imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. 2. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda a imperfeição é, por isso, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. 3. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo. Regeneração de quem infringiu. E o código passa por 3 estágios: arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só, são precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos amarguras da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam. A expiação consiste no sofrimento físico ou moral que lhe são consequentes, ou seja na vida atual, ou seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros numa existência por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de se tiverem queixas em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes havia feito. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos a reparação se opera, fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde se tem sido orgulhoso, amável se foi rude, caridoso se foi egoísta, benigno se perverso, laborioso se ocioso, útil se foi inútil, frugal se intemperante, exemplar se não o foi. Assim progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. Balneário Gaivota, 14 de julho de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.